Olá, meninos! Hoje nós vamos adentrar em um novo capítulo, né, do nosso livro, o capítulo 6, onde fala de Santo Agostinho e a patrística. Vamos falar um pouco sobre a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, mais conhecido como, né, ele é Aureliano Agostinho. E o principal nome da patrística, que eu já explico para vocês o que é a patrística. Ele nasceu, né, basicamente, temos que na África, e faleceu em Hipona, onde foi bispo da Igreja Católica. Seguia a patrística, que seguia as instruções entre religião e filosofia. Deixa eu explicar um pouco para que vocês possam entender a patrística. A patrística, ela faz uma distinção entre religião e filosofia. O que é isso? Fé e razão. Ela fala que a patrística, ela tem essa característica que ela fala que a razão e a fé, elas não podem andar juntas, né? Há uma distinção entre ambas. E Santo Agostinho, né, ele tá engajado na patrística, né? Um dos maiores representantes da patrística. E Santo Agostinho, ele é considerado o mais importante, né? Ele incorporou a filosofia medieval. Nós estamos saindo de uma filosofia antiga, né, em qual a gente viu Sócrates, Platão e Aristóteles, e nós estamos entrando em uma filosofia medieval, né? Em uma filosofia da Idade Média. E o qual pertence, né, Santo Agostinho, ao quarto e último período da história antiga, conhecido ético, helenístico ou cosmopolita, que vai do século III ao século VI, certo? E lembrando essa questão, né, a gente tem que, quando se estuda, quando vai se analisar Santo Agostinho, a gente também pega o contexto histórico, né, do período da Idade Média. O que está acontecendo, né, nesse período da Idade Média? Né, a gente percebe que é um renascimento, né? Está acontecendo um renascimento, está acontecendo uma reforma protestante, tudo isso está acontecendo, as pestes, as guerras, né? Tudo isso é uma luta constante. Então, Santo Agostinho está nesse período, certo? Então, Agostinho é o principal representante da filosofia cristã, e ele é conhecido, né, que ficou conhecido como patrística. E a patrística, ela existe duas, podemos dizer. A primeira, que concilia fé e razão, né? Que elas duas podem se juntarem. E a segunda, que coloca a fé acima da razão. E essa é que pertence Santo Agostinho. Ele fala que a fé está acima da razão. A minha razão, ela é dotada de conceitos de uma sociedade do qual eu acredito e tudo mais. Já a minha fé, não. A minha fé, ela está elaborada em cima de conceitos, né? Conceitos cristãos, que é elaborados pela igreja, pelos conceitos do que eu acredito, certo? A patrística é o nome dado aos primeiros conceitos cristãos elaborados pelo padre da Igreja Católica. Santo Agostinho, ele tem os principais objetivos. A filosofia dele se destaca-se pelo esforço da convenção de converter os pagãos e também de combater a heresia. Lembrando, a gente está no período do período da Idade Média, né? Que ali é combater as doutrinas opostas aos dogmas da Igreja Católica e justificar a fé cristã. Então, esse é um dos principais objetivos da filosofia de Santo Agostinho. E o pensamento? O problema central é fé vezes razão, né? Para Santo Agostinho, o que é isso? A fé, ela vai anteceder a razão, ela sempre vai estar acima, ela sempre vai estar em primeiro lugar, né, no conceito para Santo Agostinho, mais do que a razão. A razão não consegue de maneira nenhuma para ele encontrar Deus, mas a fé sim. Apesar de seguir as ideias de Platão, certo, que ele acredita em ele é, como podemos dizer, um seguidor de Platão, mas ele discorda de algumas teorias de Platão. É,
ele achava que Platão não chegou a um ponto principal, pois usou somente a razão e não a fé. Então ele fala que Platão ele errou, né, quando ele utilizou somente a razão, porque ele não utilizou a fé. A fé é onde ele consegue encontrar Deus, né? E ele busca, né, essas coisas no amor, nas coisas terrenas, mas eu posso encontrar somente em Deus. E o cristão mais livre que o pagão, pois o cristão nem sempre faz o que quer por causa da sua fé, livrando-se do pecado. Então ele vai chegar, gente, dizendo que a fé, ela é o ponto principal, porque ela vai conseguir me livrar dos pecados, das condutas erradas, né, do que o ser humano é capaz de fazer. E aqui, amar a Deus é amar sem medida. Isso é uma frase utilizada por Santo Agostinho. Não há razão para o homem filosofar, mas sim a busca de sua felicidade. Retorna aos pensadores helenísticos. E aí ele faz uma questão, uma pergunta. Se Deus é perfeito, por que existe o mal? Né? Esses helenísticos eles chegaram a esse questionamento, né, para Santo Agostinho. Mas ele fala que o mal é onde Deus não está, que onde não existe fé, onde não existe um ser humano voltado, né, voltado na fé, Deus não está presente. O ser humano ele tem que estar ali pensando na fé, ele sempre está ali pensando em Deus, no que é certo, no que é errado. Então ele consegue encontrar, né? Ele consegue encontrar Deus. Por que Deus criou o universo? Uma das perguntas, né, utilizadas. Porque Deus é criador do tempo. Ele sempre utiliza, Santo Agostinho, ele sempre vai utilizar Deus para a sua filosofia, para as suas justificativas, certo? E a concepção histórica diz que Santo Agostinho ele vai dizer que é algo linear, né? Dependendo do contexto histórico em Roma, né? Ele vai falar que tudo vai vivenciar os reinos dos homens e tudo vai acontecer com a chegada de Jesus, com o nascimento, né? No nascimento de Jesus. Isso ele vai explicar num livro chamado Cidade de Deus, que ele vai escrever. E aqui eu coloquei para vocês uma distinção, né, do pensamento de Platão e o pensamento de Agostinho. Até então, por quê? Porque ele vai contradizer esses pontos sobre Platão. O mundo das ideias, já de Platão, né, o mundo das ideias, para Santo Agostinho é a cidade de Deus. Né? Eu tô ali focado para poder chegar na cidade de Deus, para chegar no que Deus tem preparado para o homem. O mundo das sombras é a cidade dos homens, onde o homem é que cria, né, o que ele deseja. E as ideias, né, de Platão, né, que é as ideias perfeitas, para Santo Agostinho é o pensamento de Deus. Deus tem preparado algo perfeito, algo tem um pensamento perfeito para o ser humano. Isso é para ele. E as cópias de Platão é a criação de Deus. Deus nos criou, segundo Agostinho, a sua imagem e semelhança, né? E a alma, para Platão, é o sopro divino para Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que é o sopro de Deus sobre o homem. E o demungo de que Platão fala, que é a questão desse se libertar, né, das sombras e sair, contemplar algo novo, né, do mito da caverna até então, ele fala, Santo Agostinho, ele diz que é Deus ou luz. Quando eu saio das trevas e contemplo, né, o que Deus fez, algo novo, quando eu saio daquela escuridão, tiro a venda dos olhos e contemplo o sol, ele diz que é Deus, é a luz. E o homem, né, como Platão fala, sempre fala nas suas teorias, para Santo Agostinho é a imagem e semelhança de Deus. E Santo Agostinho, ele vai ter alguns adversários, como maniqueus, que afirma a existência de dois seres supremos e iguais, que garantem a ordem do universo, o bem e o mal. Ele vai dizer, gente, esses maniqueus, eles vão dizer que
o, o mundo existe porque há um equilíbrio do bem e do mal. E caso isso não exista, né, esse equilíbrio do bem e do mal, né, há uma desestruturação do mundo, os seres estão totalmente desorganizados, não haveria uma ordem. E Santo Agostinho, ele fala, né, ele acredita sim que existe o mal, mas o ser humano, ele foi criado o quê? De um bem. Ele foi criado de um sopro divino, né? Uma luz. Então esse bem ele pode superar muito bem o mal e viver e não existe uma balança que eu possa dizer para ter uma ordem, mas o bem sempre pode estar acima do mal. Donatistas negam a validade dos sacramentos ministrados por pessoas pecadoras ou indignas de Deus. Ele vai criticar também isso aqui, por quê? Porque ele acredita que essas pessoas pecadoras, elas podem sim se arrepender, certo? E elas podem sim ministrar, né? Elas podem sim servir de instrumento para a vida de outra pessoa. E o Pelagianos, que nega o pecado original de Adão e Eva e, consequentemente, as necessidades de redenção, salvação, resgate por Jesus Cristo. Ele nega o pecado de Adão e Eva, né? Eles negam. Já Santo Agostinho, ele não vai negar, ele diz que aconteceu sim o pecado de Adão e Eva, foi uma escolha deles, né? Então, isso ele não vai tirar, tá certo? Não vai contradizer isso, né? E os céticos que negam a possibilidade de alcançar o conhecimento verdadeiro, seja ele qual for, por isso defendem a suspensão do juízo. Os céticos são aqueles que começam a criticar, né? Começam a negar, seja qual for a questão, quando se fala de Deus, quando se fala, né, dessa questão de bem, de mal, de salvação, de certo ou errado, fé, né? Esses céticos, eles vão contradizer essas possibilidades de conhecimento. E aí eu coloquei umas imagens, né, para vocês sobre Santo Agostinho, sobre os pelágios, né, sobre Santo Agostinho aí discutindo com os donatistas, os maniqueus, né, aí a figura e a dúvida, né, do preconceito céticos, né, da dúvida dos céticos, que é um pontozinho de interrogação. A teoria do conhecimento de Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca dois problemas para essa teoria. Que teoria? É possível conhecer a verdade? Se for possível conhecer a verdade, como é possível conhecê-la? Gente, ele faz esse questionamento na teoria do conhecimento dele. E ele mesmo responde. Ele diz que sim, é possível conhecer, certo? A verdade. Que é possível conhecer com certeza algumas verdades. Como, por exemplo, ele cita, né, como o princípio da não contradição, da própria existência, o todo é maior do que uma parte. Então, assim, ele consegue explicar a partir de teorias, né, respondendo a algumas teorias céticas, né, e ele vai respondendo em forma de perguntas, experiências do ser humano, ele vai colocando que é possível sim conhecer a verdade e conhecer algumas também, né? Ele coloca assim, conhecer algumas verdades. E tipologia. Ele fala que o conhecimento é sensível, que é aquele obtido pelos sentidos, certo? E esses sentidos indutivos, certo? Como a qualidade do corpo, como cores, som, cheiro, tato, paladar. E certo? E eles podem muitas vezes nos enganar, certo? E ele fala do conhecimento científico, que é aquele obtido pela razão, e muitas vezes pela razão inferior, comum e natural, o intelecto humano, e que possui um objeto de estudo, a lei natural. E esse conhecimento é acessível a todos os homens.
porque se encontram num plano material e corpóreo, como eles chamam abstrato. Esse conhecimento científico para Santo Agostinho, gente, ele fala que é uma coisa abstrata. Eu não tenho certeza, né? Ainda está em processo. E ele vai dizer que um conhecimento, né, que vai trazer uma verdade, vai ser o conhecimento divino, que é obtido pela razão superior, razão divina, que possui como objeto de estudo as verdades eternas. Esse conhecimento espiritual é acessível somente por alguns homens, pois poucos são a questão dos escolhidos. Quando ele fala esse conhecimento divino, que poucos são escolhidos, ele coloca os iluminados. O que é isso? Aquelas pessoas que se deixam ser escolhidas por Santo Agostinho. Essa é a questão que ele traz, certo? Então, ele fala que um dos conhecimentos mais produtivos é o conhecimento divino. E aqui eu trago uma máxima, que creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Tudo o que compreendo, conheço, mas nem tudo o que creio, conheço. Professora, que frase meio complicada de Santo Agostinho. Verdade. Mas ele vai dizer, para Santo Agostinho, a razão tenta explicar o que a fé antecipou. Ele diz que a razão sempre está atrás da fé, né? A fé já antecipou tudo. Logo, a razão ela conhece mais. E a fé, a iluminação divina, que pretende dizer se tal conhecimento é verdadeiro. Nesse sentido, a iluminação é uma luz especial, incorpórea, que permite aos predestinados chegar a Deus. O que é essa questão de chegar a Deus? Eu me permiti chegar através da fé. Eu permiti essa luz, né? Eu ser predestinado a chegar até Deus, a esse conhecimento divino. E para Santo Agostinho, fé não significa somente acreditar em Deus, certo? Esse conceito de fé tem um sentido mais amplo, que é ser escolhido por Deus. Ele diz que o ser humano ele tem que ter uma conduta que ele deve ser escolhido por Deus. E isso eu tenho que estar em constante construção, porque o mundo, né, ele vai querer me levar para outros caminhos. Mas Santo Agostinho ele fala que a fé é que vai me colocar no caminho certo. E aí vamos lá. Ética pagã e ética cristã. A ética pagã, ação determinada pela razão. Conceito negado por Santo Agostinho, certo? Como vocês viram. E a ética cristã, ação determinada pela vontade, conceito próprio por Agostinho. Nela há dois tipos de ações possíveis da vontade. São elas, vontade de Deus e vontade do homem. Vamos lá. Então, ele diz o que aqui? Que eu quero deixar claro para vocês. Que existe dois tipos de ética. A pagã é aquela que está determinada, que está impulsionada pela ação da minha razão, que muitas vezes ela vai poder, né, muitas vezes me enganar, vai depender da conduta, da sociedade em qual estou inserido. E tem também a ética cristã, que é aquela determinada pela vontade, né, a vontade que está determinada pela ação, dotada, determinada pela essa vontade, que ele caracteriza em duas, a vontade de Deus e a vontade do homem. A vontade de Deus representa o bem, a submissão, o espírito e a liberdade, caminho da salvação, mas só para alguns escolhidos por Deus. Por que ele fala somente escolhido por Deus? Porque vamos um exemplo, aquela pessoa que matou e não se arrependeu, será que ela vai ser escolhida por Deus? Né? Então essa é a pergunta. Mas, professora, aconteceu outro caso. Ela cometeu, né, um assassinato, ela matou alguém e ela se arrependeu e ela está seguindo os caminhos, ela está tendo uma submissão, ela está fazendo o bem. E aí o que é isso? Para Santo Agostinho é o caminho da salvação. E a vontade do homem é aquela que representa o mal, a autonomia, o corpo.
e a escravidão, é o caminho do pecado. Como é que ele chama ele disse aqui, essa vontade é aquilo que eu quero fazer, eu quero lá saber, eu quero lá saber o que é que os outros vão pensar de mim. Então, assim, o que os outros vão pensar de você, tanto importa para Santo Agostinho. O que vai importar é que o que Deus vai pensar de você, certo? E aí a escolha de qual vontade seguir vai depender o quê? Do livre-arbítrio. E quem é que dá esse livre-arbítrio? Deus, certo? E aí, o livre-arbítrio é produzido pelos nossos próprios atos, é a vontade é infinita e ao homem foi dado o poder de escolha. Então, a você foi dado o poder da escolha. Então, para Santo Agostinho, ele diz assim, somente o homem que está destinado o que ele quer ser, o que ele vai fazer, qual o caminho que ele vai seguir, o mal, moral, o pecado, ou o bem, né? Ou podemos dizer a Deus, né? A vontade divina. E ele vai escrever alguns livros como o livre-arbítrio para poder falar sobre essa questão, né? Ele vai escrever também as Confissões, a Cidade de Deus. Esses são os principais livros que ele vai escrever para poder explicar a sua teoria. E lembrando, gente, ele é um filósofo, né, da patrística que não, ele coloca fé acima da razão. Então, tudo ele vai colocar o que? Deus, certo? Então, ele vai sempre voltar a essas questões de Deus acima de tudo. E Santo Agostinho enfatiza no indivíduo sua vinculação pessoal com Deus. Então, a responsabilidade de cada indivíduo pelos seus atos. Então, a responsabilidade não é de Deus, certo? Aconteceu, fulano morreu. E ela morreu de câncer, mas ela era um fumante. E a responsabilidade é de Deus? A culpa é de Deus? Não. A culpa é do indivíduo. A responsabilidade é do ser humano. Porque ela morreu de câncer, mas ela era um fumante, certo? Então ela poderia ter deixado de fumar. Então é suas escolhas, né? E exalta a salvação individual. Então cada um, aqui nessa exalta a salvação individual, cada um é responsável pela sua salvação. Então, fulano tá fazendo a parte dela, então ela vai, ora por mim, reza por mim, né? Vamos fazer esse contexto. Então, para ele, não. Cada um é responsável pela sua salvação individual. E a graça é dada a todos, certo? A todos, indistintamente. E aceitar a graça é uma escolha. Então, você é que escolhe. E quando se afasta da boa vontade, o ser humano ignora a graça de Deus. Então, aqui eu tenho que escolher o que é certo, eu tenho que escolher o que realmente eu quero para mim. Então, Santo Agostinho, ele vai sempre estar pautado, certo, nessas questões da fé anteceder a razão. Gente, por hoje, a gente fica com Santo Agostinho. Até a próxima. Beijinho, tchau!